Olá, meu amado, como é que você está? Graça e paz. Eu espero que você esteja bem. Nós vamos ter uma conversa hoje, acredito eu, importante, porque eu gostaria de responder uma questão, uma pergunta que talvez você já fez algum dia e que eu já fiz. A pergunta é essa: será que Deus está agindo na minha vida? Será que você em algum momento já se deparou com isso? Talvez você não teve coragem de colocar para fora, falar, mas lá dentro você entendia que o silêncio de Deus, as coisas não mudarem na sua vida, isso era um sinal de que Ele não estava agindo na sua vida. Então, o que eu tenho para falar hoje é muito simples e objetivo. Eu queria compartilhar uma palavra que me ajudou muito há alguns anos, quando eu vi tanta coisa ruim ao meu redor, eu vi tanta coisa, tantos problemas e parecia que a minha vida não andava, que eu cheguei a querer desistir de tudo. Aí eu pergunto a você que está assistindo essa ministração, você já pensou em desistir? Desistir dos sonhos? Desistir da vida, talvez? Desistir do propósito de Deus para sua vida? Desistir do seu chamado? Desistir das promessas? Antes de você ficar meio assim, sem saber o que responder, eu quero te dizer que eu já pensei nisso tudo. E não foi uma vez. Eu já pensei em desistir muitas vezes. Eu acredito, meu amado, que isso acontece na vida de todo mundo. Mas isso geralmente acontece na vida de quem acha que, por conta de uma demora, por conta de algo não estar acontecendo, por conta de algo ainda não ter sido realizado, isso é um sinal de que Deus não está agindo na nossa vida. E na maioria das vezes nós, sem percebermos, nós somos egoístas, nós somos injustos, porque a gente não percebe todo o esforço de Deus, todo o trabalho de Deus para nos tornar pessoas melhores, para que a gente chegue naquilo que Ele espera. A gente só foca no que ainda não conquistou. A gente só lembra daquilo que a gente ainda não realizou, daquilo que ainda não chegou na nossa vida. E a gente ainda reclama de Deus, não sabendo que esse Deus não para de agir na nossa vida. E que nós muitas vezes atrapalhamos o agir dele com nossas reclamações sem fundamentos, com as nossas birras infantis, com as nossas escolhas erradas, com as nossas decisões precipitadas,
porque a gente cansou de esperar, então a gente sai fazendo um monte de bobagem. E quando a gente não sai fazendo um monte de bobagem, e a gente passa por alguns momentos de dificuldade, a gente pensa logo em desistir. Essa palavra é para você que está pensando em desistir, que talvez não tem certeza se Deus de fato está agindo na sua vida. Não porque você ache Deus mal, mas talvez você entenda que existe alguma falha em você que está bloqueando essa ação de Deus. Talvez alguma coisa que você não está enxergando. Então você entende que Deus não está agindo. Meu querido, eu quero dizer uma coisa. Vivemos num mundo muito cético, onde as pessoas não acreditam nas coisas, não acreditam no espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa para você: existe uma pessoa má, um ser maligno chamado diabo, Satanás. Ele não é um ser criado por uma imaginação fértil. Ele não é um mito. Ele não é um personagem apenas da cultura humana. Ele é um ser que existe. E esse ser, ele odeia tudo que Deus ama. Tudo que Deus ama, ele odeia. E ele odeia você. E se ele não te destruiu, porque a vontade dele é destruir tudo que Deus ama, se ele não te destruiu, é porque existe o dedo de Deus na sua vida. Existe o dedo de Deus te poupando. Existe o dedo de Deus te livrando. Existe o dedo de Deus te protegendo. Porque se não houvesse a mão de Deus na sua vida, ele já teria acabado com você. Porque ele odeia tudo que Deus ama. Mas a gente vive questionando o agir de Deus. Será que realmente Deus está agindo na minha vida? Porque eu não vejo esse agir. Talvez você diz isso, eu não vejo. Nada muda na minha vida. Eu não consigo ver o agir de Deus na minha vida. E como você não vê nada mudar ao seu redor, você sai mudando por conta própria e você acaba piorando sua vida com as decisões erradas. Meu amado, será que de fato Deus está agindo na sua vida? A lógica, pelas nossas percepções falhas e limitadas, a lógica é que ele não está agindo na sua vida. Porque se ele estivesse agindo, você estaria vendo a ação de Deus na sua vida. Mas a gente já descobre que aquele ser que odeia tudo que Deus ama não conseguiu te destruir. Isso é um bom sinal de que existe um ser que está cuidando de você, que não está permitindo que você seja afetado, destruído, exterminado pelo diabo. Eu quero mostrar aqui um texto muito interessante em Eclesiastes, capítulo 11,
versículo 5. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Diz assim, ó. Preste atenção nesse versículo. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu vou repetir, preste atenção. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Preste atenção. 3 coisas são mencionadas nesse texto que a gente não sabe. Fala sobre o caminho do vento. Fala também sobre a formação. Travando um pouquinho aqui. A formação dos ossos de uma criança no ventre da mãe. E também fala sobre o agir de Deus. 3 coisas: o caminho do vento, a formação dos ossos de uma criança no ventre da mãe e o agir de Deus. Quando nós lemos em Eclesiastes essa expressão, não sabes, né? Não sabes. Na verdade, todo mundo sabe como os ossos de uma criança se formam no ventre da mãe. A gente sabe que sobre a direção do vento. Mas quando o escritor ele escreveu esse texto, na verdade ele estava querendo ele estava querendo explicar que a gente não vê. Não vê. Quando nós quando a gente vai no hebraico primitivo, na língua primitiva, a gente percebe que esse não sabes está ligado ao não enxergar, não ver. Então, a Bíblia está dizendo que da mesma forma que você não vê o caminho do vento, né? Da mesma forma que você não vê os ossos da criança se formando dentro da barriga da mãe, você também não vê o agir de Deus. Então, esse texto não está falando de coisas que nós não sabemos. Esse texto está falando de coisas que nós não vemos. A gente pode até saber o caminho do vento através do balançar das folhas de uma árvore, mas o vento ele não é visível aos nossos olhos. Então, o caminho do vento é algo oculto à nossa visão. Mas isso não quer dizer que, pelo simples fato de eu não ver o agir do vento, esse vento não exista. Esse vento não se movimente. Na verdade, ele apenas acontece fora do alcance dos meus olhos, mas está acontecendo. Eu não estou vendo o vento, mas o vento está se movimentando.
Do mesmo jeito é a formação dos ossos de um bebê dentro da barriga da mãe. A gente não vê isso acontecendo, mas a criança está sendo formada. Com o agir de Deus na sua vida, não é diferente. Deus está agindo o tempo todo na sua vida. O problema é que nem sempre o agir de Deus é percebido pelos seus olhos. E da mesma forma que mesmo a gente não veja o vento, mas o vento se movimenta, mesmo que a gente não veja a formação dos ossos do bebê dentro da mãe, mas essa formação está acontecendo, assim também, mesmo que você não veja o trabalhar de Deus na sua vida, para transformar você na pessoa que Ele deseja, esse trabalho de Deus dentro de você está acontecendo mesmo que você não sinta. Mesmo que você não veja o agir de Deus para realizar os seus sonhos, essa ação de Deus é real na sua vida. O nosso problema é que a gente quer ter o controle de tudo. Saber por que aquilo aconteceu na nossa vida, saber o que está acontecendo ou por que não está acontecendo nada, por que as coisas não estão mudando. A gente quer respostas. E a gente quer respostas porque a gente tem o hábito de querer ter o controle da situação. Porque quando a gente perde o controle, a gente precisa ficar dependente de alguém maior do que a gente. E é proposital. Deus, muitas vezes, não nos responde, não porque Ele é mau, mas é porque Ele quer ser o Deus da sua vida. Porque quando nós temos o controle da situação, nós somos os nossos próprios deuses. Mas quando a gente fica sem entender, quando a gente fica sem resposta, quando a gente se sente pequeno diante de uma imensidão de problemas, o que nos resta é olhar para o alto. E muitas vezes Deus silencia para que a gente possa entregar para Ele o controle da nossa vida. Meu amado, deixe Deus ser o Deus da sua vida. Você não é maior do que Ele e você não vai entender muitas coisas. Tente imaginar você como um bebê ou uma criancinha com 4 anos que não tem maturidade. Ela vai questionar as atitudes de um adulto, porque ela não tem condição de entender determinadas coisas. Ela é limitada. Nós não temos condições de entender tudo o que acontece na nossa vida. Por quê? Porque a gente é muito pequeno, a gente é muito limitado. Então, se a gente não tem como entender, deixe Deus tomar a frente. A gente precisa parar de achar que Deus tem que sempre dar satisfação para a gente. A Bíblia diz que Deus está agindo na sua vida e ponto final. Acabamos de ler um texto que comprova que mesmo que a gente não perceba, Ele está agindo. Então, a parte que nos cabe não é ficar questionando Deus. A parte que nos cabe, meu amado, é confiar nele. E não ficar exigindo dele que ele mostre qual foi a forma de agir que ele escolheu para a nossa vida, qual foi a forma de agir que ele adotou para a nossa vida. Não é assim. Não podemos nos colocar no mesmo patamar que ele. Ele é infinitamente maior que a gente. Tem muita gente cobrando de Deus uma explicação para as coisas que elas não entendem.
Só que Deus nunca prometeu que ia dar explicação de tudo o que ele ia fazer na sua vida. Ele nunca prometeu isso. A única coisa que ele disse que a gente pode saber e que é certo é que ele está agindo mesmo quando você não percebe. E que enquanto ele estiver trabalhando de forma invisível, sem você perceber, o seu papel é confiar. O seu papel é esperar. Esse é o seu papel. Ah, pastor, mas eu queria abrir meu coração para você. Eu esfriei na fé. Por eu não ver o agir de Deus, por eu não ver coisas mudando na minha vida, eu esfriei. Então isso quer dizer que Deus parou de agir na minha vida, de fato? Porque, sinceramente, eu já nem creio como antes. Então, se eu não tenho fé, isso é um sinal de que Deus não está agindo na minha vida. Será? Vamos ler um outro texto que está lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 30. Preste atenção nesse texto aqui. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vamos voltar aqui. Preste atenção. Nesse último versículo que a gente leu, não está dizendo, preste bastante atenção nisso, não está dizendo que porque o homem tem a fé pequena, Deus não cuida dele. Não é isso que o texto está falando. Não é porque o homem tem a fé pequena que Deus não cuida dele. Aqui está dizendo é que o homem de pequena fé, ele acha que Deus não está cuidando. Não é que o homem de pequena fé, Deus vai deixar de cuidar desse homem. Não. O homem de pequena fé, ele acha que Deus não está cuidando. Pode voltar para o texto, você vai ver que é realmente isso. Preste atenção, meu amado. A Bíblia diz que Deus cuida das aves. A Bíblia diz que Deus cuida das flores. E quanto mais não estaria cuidando de você. Eu vou dizer uma coisa que pode chocar você. Eu vou até colocar aqui. Deus não precisa da sua fé para
cuidar de você. Eu sei que eu vou levar muita pedrada com essa frase. Deus não precisa da sua fé para cuidar de você. Quer a prova? Flor tem fé? Flor, flor. Não. Mas Deus cuida das flores? Jesus disse que sim. Passarinho tem fé? Não. Mas Deus cuida dos passarinhos? Jesus disse no texto que sim. Peraí, pastor, então, se para Deus cuidar de mim, eu não preciso de fé, para que então a minha fé? É uma pergunta interessante. Raciocine comigo. Flor não tem fé, mas Deus cuida da flor. Passarinho não tem fé, mas Deus cuida do passarinho. Então, se para Deus cuidar de mim, ele não precisa da minha fé, para quê? Para que então a minha fé? É uma pergunta que precisa de resposta. Pense comigo. Flor não tem fé. Já chegamos a essa conclusão. Mas flor também não tem língua. Passarinho não tem fé. Mas passarinho não fica impaciente. Passarinho não fica ansioso. Passarinho não fica preocupado. Passarinho não fica desesperado. É por isso que a gente precisa de fé. A gente não precisa de fé para Deus poder cuidar da gente. Não é uma troca, onde eu dou fé para Deus e Deus em troca cuida de mim. Não. Ele cuida de mim independente de fé. Mas a fé existe e eu preciso dela para eu não ficar ansioso e desesperado. Preste atenção, meu amado. Deus está agindo na sua vida. Não duvide disso. Então, para que você usa a fé? Preste atenção. Você usa não é para que Deus comece a agir na sua vida. Mas você usa a sua fé para que você fique livre da ansiedade de achar que Ele não está agindo na sua vida. O não saber como Deus vai agir não é uma incerteza se Ele vai agir, mas é a expectativa que Ele vai surpreender você. Você, meu amado, não precisa informar para Deus o que Ele tem que fazer na sua vida. Ele sabe o que precisa ser feito. Ele é Deus. Mas nós vivemos numa era onde as igrejas ensinam a fé da forma errada, onde você precisa dela para trocar, é uma moeda de troca, é uma mercadoria que você tem fé, você dá para Deus e Deus devolve em forma de bênçãos. Então a gente vê corrente de fé, corrente disso, campanha de fé. A fé não serve para Deus agir na sua vida, ele age independente da sua fé, porque ele age por amor e misericórdia e graça. Ele não precisa. Quando ele formou você, você nem fé tinha nele. Quando ele amou você, você nem existia ainda. Então, meu amado, a fé não é para você conseguir coisas. A fé é uma espécie de calmante espiritual para você não deixar a ansiedade controlar a sua vida.
Deixa eu te dar um exemplo e você vai entender. É como se eu tivesse um filho e esse filho fosse no meu quarto às 3 da manhã, bem ansioso. Imagine uma criança amedrontada, ansiosa, um filho ansioso, 3 da manhã, batendo lá na porta do meu quarto. Papai, 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 a gente vai ter almoço amanhã, papai? Vai ter almoço amanhã? Aí eu, como pai, levanto e digo: sim, filho, a gente vai ter almoço amanhã. Pode dormir, vai dormir. Ah, tá certo, tá bom. Ai, ainda bem. Eu pensei que se eu não tivesse vindo aqui às 3 da manhã e batido na porta, o senhor não ia dar almoço para a gente amanhã. Daqui a pouco, de novo, o filho batendo na porta. Papai, 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 o senhor vai pagar a escola amanhã, papai? Meu amado, isso é ansiedade. O nome disso é ansiedade. É preocupação com o amanhã. Isso é achar que o papai esqueceu do que o filho precisa. E que o filho precisa lembrar o tempo todo para o papai de coisas que o papai tem que fazer. Preste atenção. A responsabilidade de agir na vida do filho é prerrogativa do pai. O problema não é que no dia seguinte o pai não dê almoço para o filho. Preste bastante atenção. O problema não é que no dia seguinte o pai não dê almoço para o filho. O problema é que o filho ele está ansioso e ele não consegue dormir, ele não consegue descansar, porque ele acha que o papai não vai dar o almoço. Ele está ansioso. Então não é que a nossa fé ela faz Deus agir. Deus não precisa de combustível para agir. A fé hoje em dia tem sido tratada em muitas igrejas evangélicas como a cachaça que se dá no terreiro de macumba para o Exu trabalhar e no lugar da cachaça o crente dá fé para Deus trabalhar. Não é assim. A nossa fé não faz Deus agir. Deus está agindo na sua vida o tempo todo, você que não está vendo. Não é que a nossa fé ela faz Deus se sensibilizar pelos nossos problemas. Não é a nossa fé que faz Deus ficar sensível aos nossos problemas. Não, Deus a todo instante é sensível em relação à nossa dor. Na verdade, a fé, meus amados, ela não serve para Deus agir. A fé não serve para agitar Deus. A fé não move a mão de Deus. A fé não manipula a ação de Deus. A fé serve para acalmar a gente, para fazer a gente descansar nele. Enquanto eu não vejo o agir dele, eu procuro me acalmar confiando nele. Porque da mesma forma que a gente não vê o caminho do vento, da mesma forma que a gente não vê a formação dos ossos de um bebê no ventre da mãe, a gente muitas vezes também não vê o agir de Deus na nossa vida. Basta a gente confiar e descansar que a pessoa mais preparada, a pessoa mais habilidosa para mexer dentro da gente, já começou a trabalhar há muito tempo na nossa vida. Jogue fora, meu amado, essa sensação de que Deus não está agindo.
Da mesma forma foi com Jó. Quando Jó começou a questionar o agir de Deus, sabe o que foi que Deus disse para Jó? Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu espalhei as estrelas no firmamento? Onde é que você estava quando eu fiz a separação das águas e da terra? Em outras palavras, Jó, você não sabe de nada. Eu que sou Deus. Você é criação. Eu sou criador. Você não tem as percepções corretas a meu respeito. Você não sabe como eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando. Meu amado, Deus é soberano. Ele sabe o que está fazendo. Ele está no controle. Ele sabe para onde está levando a sua vida. Ele usa situações da sua vida, boas, ruins, até erros que você comete. Ele usa tudo, ele procura não desperdiçar nada, para que tudo se encaixe no que ele tem para você. Quem não sabe de nada é você. Sou eu. Então a sua fé não controla Deus, não move a mão de Deus. Não é a sua fé que faz Deus cuidar de você. Ah, pastor, então, se Deus cuida de mim, mesmo quando eu não ajo com fé, então eu vou viver de qualquer jeito. Eu vou viver de qualquer jeito, ele cuida. Preste atenção. A gente precisa ter um equilíbrio nesse ponto. Deus cuida de você, não é porque você dá fé para ele. Deus cuida de você por causa do amor e da graça dele pela sua vida. Mas a graça de Deus não é algo que tira a responsabilidade do ser humano. A fé não faz Deus agir, mas a fé ajuda você a não fazer besteira por causa da sua impaciência, por causa da sua ansiedade, por causa da sua preocupação, por causa do seu desespero. Será que você me entende? E aí a gente olha aqui em Romanos, carta aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 1. Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não. Ah, então já que Deus, eu não preciso agir, ele cuida de mim mesmo que eu não haja com fé, então eu vou aprontar. Não, também não é assim. A graça não retira a responsabilidade do ser humano. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não. Ele diz de maneira nenhuma no versículo 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E o versículo 15 diz assim, ó. E então vamos pecar? E então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Precisamos de um equilíbrio quanto a isso, amados. Um equilíbrio. A graça de Deus nunca vai ser uma permissão para você fazer o que é errado. A graça de Deus é a bondade de Deus na sua vida, mesmo quando você não merece. Isso é a graça. Eu vou repetir. A graça de Deus nunca vai ser uma permissão para você fazer o que é errado. A graça de Deus
É a bondade de Deus na sua vida, mesmo quando você não merece. É por isso que graça significa favor não merecido. Mas lembre de uma coisa: todas as decisões erradas que você tomar na sua vida, você vai colher as consequências dessas decisões, uma a uma. Preste atenção. As suas decisões corretas não tornam você merecedor de algo. As suas decisões corretas não tornam você, não te tornam. Suas decisões corretas não tornam você merecedor de algo. Na verdade, as suas, falando muito aqui, as suas decisões corretas não não te afastam daquilo que Deus quer te dar. Suas decisões corretas não tornam você merecedor de algo. As suas decisões corretas não te afastam daquilo que Deus quer te dar. Em outras palavras, as suas decisões corretas não tornam você merecedor de uma bênção. As decisões corretas evitam você de se afastar daquilo que você não merece, que são as bênçãos de Deus. A nossa fé não ajuda Deus. Mas a Bíblia diz isso, de hipótese alguma. A Bíblia diz que a nossa fé agrada a Deus. Você já viu uma pessoa impaciente perto de você? O que é uma pessoa impaciente perto de você? Uma pessoa que vive reclamando perto de você, que vive murmurando perto de você, que vive o tempo todo mal-humorado. Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa desagradável. Então a nossa fé não ajuda a Deus, a nossa fé agrada a Deus, porque a gente se torna agradável para Deus por causa da fé. Porque a gente não fica desesperado, impaciente, ansioso, murmurador. Eu não quero que Deus olhe para o meu coração e encontre uma pessoa ressentida, uma pessoa ansiosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa desanimada o tempo todo, uma pessoa insatisfeita, mal-humorada, porque cansou de esperar por algo da parte de Deus, uma bênção, talvez uma cura, uma resposta. Eu não estou dizendo que a pessoa que tem fé, ela tem que estar o tempo todo sorrindo. Eu sei que Deus pode olhar para mim e ver tristeza. O que não é legal é Deus ver desespero na minha vida. A fé me ajuda também a continuar amando, tendo esperança. A fé me ajuda a não desistir. Ele não muda Deus. A minha fé não muda Deus. A minha fé me tranquiliza.
Mas não é pecado ficar angustiado. A fé não vai poupar você das angústias. Mas a fé não vai deixar que a sua angústia se transforme numa ansiedade descontrolada. A fé não vai poupar você de você ficar desapontado com algumas coisas, mas a fé vai fazer com que seu desapontamento não se transforme num desânimo permanente para sempre. Jesus ficou angustiado, queridos. A angústia fez parte da vida de Jesus. Jesus ficou triste quando ele viu os discípulos dormindo, quando, na verdade, eles deveriam estar orando por Jesus, mas Jesus, ele não se desconfigurou por conta daquilo. Jesus não desistiu deles. Jesus não odiou eles. Porque o desespero, o desânimo, a decepção faz a gente desistir de tudo. E a fé serve para a gente não desanimar. Se você tiver fé, preste atenção, eu já estou terminando. Se você tiver fé, isso não é garantia. Se alguém quiser bater em você, por causa da sua fé, você não vai apanhar. Não, amados, é o contrário. Fé é para você, fé é para você suportar um tapa na cara. E a fé serve, não é para você revidar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Não, não é isso, não. Está errado. A fé não é para você revidar. Ela serve para você oferecer a outra face para apanhar de novo. Então, ter fé não é garantia que a gente não vai apanhar, mas ter fé é garantia que se a gente apanhar, a gente não vai se atolar em mágoa, a gente não vai se atolar em vingança, a gente não vai cantar quem te viu passar na prova e não te ajudou, não vai precisar disso. Porque o nosso coração está livre de ódio, de mágoa. Jesus ficou angustiado. A angústia existe. Angústia é a certeza de que a coisa não está boa. Angústia é um sentimento legítimo de alguém que está passando por um aperto e ele não está se sentindo bem com aquele aperto, mas isso não pode se transformar em desespero. Porque o desespero é o abandono da esperança. A fé não vai evitar que você fique angustiado, mas ela não vai deixar você desesperado. O desespero é o sinal da ausência da fé. Só fica desesperado quem perdeu a fé. A pessoa desesperada, ela não tem certeza que Deus está cuidando dela. É por isso que ela fica desesperada. Quantos estão me entendendo? Quando você não tem certeza que Deus está cuidando de você, você se desespera. E quando você se desespera, você já perdeu a fé. Então, meu amado, a sua fé não ajuda Deus. A sua fé agrada a Deus. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar, não ajudar, agradar a Deus. Então, como eu falei, a sua fé não ajuda Deus, a sua fé ajuda você. Ajuda você a descansar mais. Ajuda você a confiar enquanto o que você espera não chega. A fé ajuda você a não ficar desesperado, a não ficar descontrolado.
Meus amados, a maioria de nós busca socorro em Deus, mas só a minoria descansa no colo de Deus. Buscar socorro é diferente de descansar. Então você, meu querido, minha querida, você que já pensou em desistir, em nome de Jesus, não desvalorize todo o projeto de Deus pela sua vida. Você custou tão caro, o seu preço foi tão alto que tirou a vida de um inocente. Então coloque isso na sua cabeça. Não deixe o diabo te enganar. Você não está sozinho. Você não tem noção como Deus se esforça para que você volte a se envolver com Ele com intimidade. Ele tem criado até situações para que você volte a olhar para Ele ao invés de reclamar. Entender que Ele tem o controle de tudo. Deus tem jogado até bote salva-vida para tirar você da água, para você não se afogar. Tudo isso porque Ele te ama. Ele te ama. Então volta para a vontade de Deus. Ao invés de perguntar, questionar, vai se envolver com esse Deus. Vai amar esse Deus. Se declare para Ele. Você nunca vai desfrutar a plenitude da sua vida em outro lugar. Fora da vontade de Deus, você vai ter que armar situações para viver alguns momentos felizes. Agora, em Deus, você vai ter uma vida plena. Você já viu aquela pessoa que vive procurando coisa para fazer, para se ocupar? Se ocupa com uma coisa, depois se ocupa com outra coisa. É um vazio enorme que a pessoa tenta preencher com trabalho, fica trabalhando o tempo todo porque é um vazio enorme, se ocupando com carro, se ocupando com compras, vai comprar para tentar preencher vazio, roupa, é roupa para lá, é uma roupa, duas roupas, é sapato, é casa, é até com obra de Deus, mas o vazio continua. Porque essa pessoa queria ver o agir de Deus e ela não vê, porque é invisível. Como ela não vê, ela acredita que Deus não está agindo. E uma vez que ela acredita que Deus não está agindo, ela se desespera. E quando ela se desespera, ela sai tomando decisões erradas, ou ela desiste, ou ela vai preenchendo a vida com coisas. Um dia de cada vez, comprando uma coisa, comprando outra, se relacionando com uma pessoa aqui, com outra ali, para tentar sobreviver. Mas isso não é vida, é sobrevida. Eu quero te dizer nessa palavra que Deus não te abandonou. Como que você ousa achar que Deus te abandonou só porque você não está sentindo Ele? Não apoie a sua vida nas suas emoções. Pastor, mas eu não sinto. Você não deve sentir para saber. Ó, vou colocar aqui. Você não deve sentir para saber. Você deve saber para depois sentir. Eu sei que Ele cuida de você. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu posso não estar sentindo, porque talvez a dor está sendo muito forte e o que eu sinto é apenas dor. Mas eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei. Paulo não disse, eu sinto que a tribulação produz algo bom. Ele disse, eu sei.
Eu sei. Eu não vou pelo sentir porque eu estou sentindo dor, mas eu sei que Ele está cuidando de mim. Pastor, mas eu não vejo o agir de Deus. Olha o que é que diz. Termino com esse texto, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Você vê o agir de Deus? Então, foque no que você não vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Tudo que se vê é passageiro, mas o que não se vê é que permanecerá. Nós não devemos viver por aquilo que vemos, porque o que vemos é passageiro. Pergunta a você, você vê os problemas? Deus está dizendo, é passageiro. Você está vendo sua luta contra a carne? Deus está dizendo, é passageiro. Você está vendo uma luta na sua vida sentimental? É passageiro. Você está vendo dificuldade financeira? É passageiro. Você está vendo problema com a família? É passageiro. Todo problema, toda crise tem prazo de validade. Nunca esqueça disso. Toda crise começa, mas toda crise termina. Toda dor tem início e toda dor tem final. Deus tem uma linda história para você, meu querido. Não estrague. Não fique vivendo nos dias que você não está vendo o agir de Deus de forma mal-humorada. Volte a ter esperança. Confie. Pare de olhar os problemas ao seu redor. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você não é um objeto para Deus. Você é a razão de Jesus ter vindo à Terra. A Bíblia diz que Jesus é o Rei dos Reis. E Ele também é o Senhor dos Senhores. Por muito tempo eu fiquei sem entender como é que Jesus é o Rei dos Reis. Como é que Ele é o Senhor dos Senhores. Mas Ele é Rei dos Reis da onde? Da Inglaterra? E da onde isso daí? Porque geralmente rei não é rei de rei. Rei é rei de servos, rei é rei de súditos, né? Senhor não é senhor de senhores, geralmente senhor é senhor de empregados. Não é verdade? Mas Jesus não é rei de servos. Jesus não é senhor de empregados. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Se você é de Jesus, você não é empregado. Jesus está dizendo que você é rei e que você também é senhor. É por isso que quando ele se identifica como seu rei e como seu senhor, ele se identifica como rei dos reis e senhor dos senhores. Você não é pouca coisa, não. Então levante a cabeça, para de reclamar da vida, acorde para a vida e olhe para o céu e diga: eu sei que o Senhor cuida de mim. E descanse naquele que sabe muito bem o que você precisa. Que Deus te abençoe. Se tu, minha alma, a Deus
pra te valer.